um personagem, Jean-Baptiste, que é um combatente voluntário francês na Ucrânia. É muito raro ter um combatente francês em nosso palco. Vá, Jean-Baptiste, sente-se perto de Xavier Teitelman. Aí está, seu amigo, vocês são amigos. Ele não está aqui por acaso, ele está aqui porque foi trazido por um bom amigo. Boa noite, Jean-Baptiste. Para apresentá-lo brevemente, você é um combatente francês na Ucrânia lutando ao lado dos ucranianos. E como dissemos, frequentemente combatentes franceses voluntários falaram à distância. A primeira vez em um estúdio de televisão francês, e eu enfatizo que você continua a lutar. Você vai voltar, é isso? Sim, você tem uma pausa de 2 semanas. Isso, férias de 2 semanas. Obrigado por estar aqui sobre a situação na Ucrânia, na frente, nas trincheiras. Temos algumas imagens suas que mostram o que você fazia nas trincheiras recentemente. Mas primeiro, Emily, a Rússia que mostra uma capacidade de ação e recrutamento. Mostramos essas imagens de Vladimir Putin, que acabou de assinar um decreto para aumentar o efetivo de seu exército, o exército russo, que vai passar para 2.389.000 pessoas, incluindo 1,5 milhão de militares. Veja essas imagens que ainda estão chegando do Ministério da Defesa russo. Em Rostov-on-Don, ele abriu um escritório de recrutamento onde voluntários podem se inscrever para se juntar às forças armadas que estão lutando neste exato momento na Ucrânia. Estávamos esperando os detalhes da Rússia. Recebemos através da voz de Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, que diz que não tínhamos escolha, estamos sendo ameaçados. Esse aumento se deve ao número de ameaças que pesam sobre nosso país ao longo do perímetro de nossas fronteiras, mas também ao ambiente extremamente hostil em nossas fronteiras ocidentais e à instabilidade em nossas fronteiras orientais. Isso exige que medidas apropriadas sejam tomadas. Como explicar o que está acontecendo? A Rússia está tendo sucesso e você tem informações porque está muito próximo dos serviços de inteligência no Ocidente, no plural, e Didier François, sobre o grau efetivamente, no número de soldados russos que eles conseguem reunir. E os ucranianos também têm as mesmas informações sobre isso. Enfim, todos estão trabalhando nisso. A Rússia havia estabelecido como objetivo no início do ano para 2024 uma meta inicial de 385.000 recrutas contratados. Então, como contratados? Porque eles querem evitar uma mobilização. E a ideia era ter 1/3 para criar novas unidades e 2/3 para substituir as perdas, se eles tiverem perdas absolutamente colossais nas ofensivas. E é isso mesmo. Entre 1.000, essas são as estimativas ucranianas. Está ferido, não morto. Eles realmente alcançaram seus objetivos durante os primeiros 6 meses e então perceberam que as perdas estavam aumentando e então fizeram um esforço adicional recentemente, que começou neste verão e com uma vontade de 45.000 recrutas adicionais, e eles realmente colocaram os recursos financeiros para fazer isso. Então, começou antes do curso. Mesmo que por trás do curso eles tenham 2 ou 3 objetivos mais enormes. Médio, podemos lembrar os números 52.000 euros apenas para o primeiro ano, o que é enorme na Rússia. Em Moscou, a distância é de 59.000 euros. Eles pagam 2.600 euros por mês, você imagina, para um russo, onde o salário médio é quase nem 200 euros, eles recebem 2.700 euros, 500 euros por mês, para ir lutar, para ir matar os ucranianos. E depois, é claro, há também o bônus imediato, né? O bônus que vem do federal, do estado, e também o bônus local para os moscovitas, para aqueles que são privilegiados e não querem ir morrer onde... Onde ele encontra o dinheiro? Onde ele encontra o dinheiro? Porque a economia russa está mal. O Banco Central Russo disse isso ela mesma. E aparentemente eles têm reservas. Eles ainda têm um pouco de reservas porque há países, eu diria, muito simpáticos à Rússia, que continuam a comprar petróleo, que continuam a fazer outros negócios com os russos, mantendo esse esforço de guerra de Putin. Evidentemente, mesmo que as sanções estejam funcionando muito bem, isso não é suficiente. Não há sanções suficientes. Hoje, os russos ainda podem fazer isso. Mas eles vão muito longe buscando de todos os lugares. Ele recruta em casa, ele também recruta no exterior. Vemos as pessoas, os combatentes de todas as cores na Rússia. Ou seja, os negros são bastante raros nas planícies russas, você vê. Então ainda os vemos nos campos de batalha. Portanto, realmente, são as dificuldades. E se eles começarem a... Desculpe, podemos ver claramente aqui, ele não... Infelizmente, a capacidade de recrutamento da Ucrânia tem diminuído. A Rússia, você diz assim, lutadores africanos, talvez alguns, mas a maioria desses lutadores são realmente lutadores russos. Quem, então, é por compromisso ou por dinheiro,
Sim, Xavier. Titelman, e também se dizia, aliás, Moscou oferece uma recompensa de 20 mil euros aos soldados que... Querem bem? A assinatura deste contrato é significativa. O bônus de assinatura, isso representa mais de 1 ano e meio de salário médio na Rússia. Na verdade, ele também surfa vestido. Isso significa que hoje a Rússia tem os bolsos praticamente vazios, então eles emitem muitos rublos, então a inflação está muito alta. Por isso, o Banco Central aumentou a taxa básica para 19% esta semana e deve subir ainda mais. É a verdadeira economia de guerra, uma corrida e fuga para frente que representa o real envolvimento no conflito. E é isso que empobrece. Os russos, no Cotidiano com... Essa massa monetária que chega é paga em rublo. Ou seja, eu também tenho feedbacks indiretos de pessoas que quiseram se envolver, indianos que estiveram lá, que foram pagos em rublo, e ninguém quer trocar seus rublos por dólares porque é proibido. Talvez a reação de Jean-Baptiste, porque você está aqui, você voltou da frente e enfrentou os soldados russos. Você tem o eco disso? Há preocupação entre seus companheiros de combate ucranianos? O que mais nos assusta é que os russos usam muito as ondas humanas, prometem enormemente aos soldados, prometem a glória e o dinheiro. Depois nos deparamos com ondas de 50, 100 caras e... Isso... que nos assusta são os avanços em Pokrovsk, principalmente através de ondas humanas. E nos deparamos com muitos combatentes que têm muito pouco conhecimento, muito pouca experiência, mas é pouco a técnica que a Rússia usava sob a União Soviética. Mas isso... Você enfrentou pessoalmente esse tipo de combatentes? Em quais circunstâncias? Por exemplo, nós estávamos baseados perto de Ivanisk, perto de Barmud. E geralmente, todos os dias, por volta do meio-dia, os russos lançavam ondas inteiras, fumaças e ondas inteiras de russos. E aconteceu, às vezes, de eles enviarem russos sem armas, sem equipamento para ir lutar contra você. Mas você foi para... Diferentes frentes. Você estava em Bakhmut, como nos disse, perto de Kremina também, em pontos muito, muito quentes, onde era extremamente perigoso. Por fim, no local você também enfrenta a escassez de pessoal, pois são as fileiras do exército russo que estão sendo reforçadas. Este é o cerne da guerra, o número de soldados no local. Foi isso que te motivou a se alistar? Sim. Os soldados ucranianos, em geral, têm mais experiência e o equipamento é geralmente melhor. Mas os russos nos superam em número. Mesmo tendo um armamento melhor, um equipamento melhor, se por trás é um soldado contra 50 soldados, eu tenho muitas situações onde os soldados simplesmente ficam sem munição e precisam recuar porque simplesmente há muitos soldados russos. Mas Jean-Baptiste explica bem porque muitas vezes pensamos que eram lendas urbanas ou uma transposição do que ocorria na Segunda Guerra Mundial. Você realmente acredita ter visto ondas de soldados russos desarmados chegando diante de você? Sim. Na floresta de Kupiansk, tenho amigos que defenderam uma posição por vários dias. E nas imagens térmicas vemos russos correndo sem armas. E o problema é que mesmo sem armas, isso usa todas as nossas munições, usa nossa artilharia. E depois, por trás, eles podem enviar Wagner, ex-Wagner e Spetsnaz. Mas... Então, não é uma lenda. Realmente existem soldados russos que são usados como carne para canhão, mas... Vemos isso há muito tempo, e um pequeno elemento adicional que você também me explicou é que eles usam fumaça pensando que vão se esconder atrás dela, exceto que JB e os ucranianos, equipados com binóculos de visão noturna, você os vê através da fumaça com a termografia, vemos termicamente através da fumaça, então é como no treinamento, vemos russos correndo, mas depois de atirar, os rifles estão quentes, eles são 12 defendendo uma posição. Depois de matar 100 russos, eles são forçados a recuar para a trincheira seguinte. O testemunho aqui de Jean-Baptiste é muito importante e realmente agradecemos por trazê-lo, porque mostra duas coisas. Mostra, primeiro, a dureza desta guerra, mas a capacidade de mobilização dos russos, porque podemos olhar para isso de duas maneiras. Quer dizer, isso é ao mesmo tempo uma fraqueza da Rússia, é muito primitivo, mas é uma força, como você disse. Aí isso... funciona. Até certo ponto isso funciona. Isso é exatamente o problema. Isso é beliscar o rolo compressor. Então eles têm algumas unidades que manobram. Sim. Claro, não são somente homens desarmados, isso nós compreendemos. Porém, o fato de haver tantos homens. Existem 2 exércitos russos, na verdade, mas é isso que Jean-Baptiste explica bem. Ou seja, eles sacrificam uma espécie de carne para canhão na frente para gastar as munições e enfraquecer o que é amolecer, entre aspas,
enfim, moldar as posições defensivas. E atrás, uma vez que há o desgaste do combate, etc., aí eles enviam pessoas reequipadas, equipadas como deve ser, e principalmente com um apoio de artilharia e um apoio de bombas planadoras, que é enorme. Estima-se que a Rússia possua entre 100 mil a 120 mil bombas planadoras em estoque, com capacidade de produção de 12 mil unidades. Algo vertiginoso para nós ocidentais do Oeste, onde a guerra é algo muito vago, onde, francamente, ninguém tem muito desejo de refazer a guerra na Europa Ocidental. Mas acredito que os ucranianos também não têm vontade. É por isso que precisamos acordar antes. A Ucrânia era... A guerra já ocorria desde 2014, quando houve a questão da Crimeia. E vemos um outro mundo com essa Rússia que tem uma capacidade de recrutamento e uma capacidade de enviar para a frente de batalha homens, até mesmo exércitos. Sim. E uma realidade quase primária, mas que precisa ser lembrada, é que na Rússia há mais de 3 vezes mais habitantes do que na Ucrânia. E, portanto, inevitavelmente, quando você tem um país muito populoso, você tem... mesmo que seja caro, mesmo que esteja cada vez mais difícil, reservas humanas que a Ucrânia não possui. E esse desequilíbrio objetivamente favorece a Rússia. Progressão relativa dos russos, é preciso ler o que diz o Ministério Francês das Forças Armadas, dizendo que a iniciativa está do lado dos russos. Isso faz parte das más notícias do dia para os ucranianos, já era o comunicado de ontem. Por que isso? Por que os russos conseguem ter a iniciativa? Uma iniciativa do lado dos russos, talvez em direção a Pokrovsk. Mas depois, os outros elementos, os outros lugares da frente não são tão ativos. O exército francês. Podemos ler o comunicado do exército francês. Não sei se podemos mostrar. Iniciativa ucraniana. Sim, estamos falando da Ucrânia, dentro da Ucrânia. Olhe, podemos ler aqui se aparecer. As forças russas prosseguem sua campanha na França, atacando alvos militares, centros urbanos e infraestruturas energéticas antes do inverno. Elas mantêm a iniciativa em toda a frente. E como Alan lembra, estamos falando da Ucrânia, não da ofensiva de Kursk. Kursk está na Rússia. Isso se deve à sua superioridade numérica e logística em relação aos ucranianos. Do que Jean-Baptiste estava falando. Sim, absolutamente. Porque quando falamos de iniciativa, estamos falando de liberdade de ação. A falta de liberdade de ação nos faz sofrer. Isso é extremamente sério. E o que nosso camarada acabou de nos dizer é que, de vez em quando, apesar do equipamento, treinamento, experiência, sofremos porque, quando não temos mais missões, nós somos forçados a recuar. E então, de fato, eles têm a iniciativa porque têm a massa que os ucranianos não têm. Então, eles podem variar seus esforços. E podemos ver claramente que a iniciativa da corrida não perturbou completamente, eu diria, a ofensiva central. Eles continuam a progredir, porém não estão conseguindo avançar. Ainda não chegamos lá, porém encontram-se em desequilíbrio. Isso é óbvio, mas... Como explicar isso? Disseram tanto que o exército russo está desprovido. Disseram muito que o exército russo não terá mais mísseis, está ficando sem munição, está ficando sem mísseis, etc. Lembramos das primeiras imagens com muitas unidades que pareciam desanimadas, sinais de motim. E hoje, apesar do esforço ocidental, muitos bilhões foram liberados pelos ocidentais. Apesar de tudo, a Rússia... Iniciativa, apesar... Didier François alertava para não subestimar o exército russo. Sim. Mas a ideia é que existem bilhões que são dados, mas isso não... Com o dinheiro que vamos lutar na frente. Precisamos transformar esses bilhões em armas e munições. E nem sempre é o caso, porque muitos bilhões também vão para apoiar a economia ucraniana, que está praticamente paralisada porque foi destruída pela guerra. Portanto, essas são as dificuldades. E também não podemos esquecer que as ações dos ocidentais não são tão eficazes quanto deveriam ser. E, infelizmente, ainda hoje, com as entregas que estão quase sempre atrasadas, com a demanda por formação... Para os... Tudo isso faz com que, mesmo se o exército russo é... fraco, ele é mantido por essa falta de esforço dos ocidentais. Para ajudar os ucranianos. 2 números que são números ucranianos, mas que são reais, porque eles se refletem na figura a nível das bombas. O número de bombas planantes lançadas subiu de 1.218 em janeiro para 4.103 em agosto de 2024. E os drones, o que chamamos de voo em primeira pessoa, então são os drones quase microscópicos em janeiro, 4.404 em agosto, 12.939. Então há uma capacidade hoje que foi feita. Vemos que desde 2022 os russos aumentaram sua capacidade de BITD em cerca de 20%, porque todo o pool do pacote foi colocado nisso. O resto da economia sofre as consequências, mas eles entraram em economia de guerra. Enquanto isso, os ucranianos tiveram 2 problemas.
um problema de mobilização que eles começaram a resolver, mas durante 8 meses não receberam os estoques que deveriam ter. Assim, recorreram aos estoques destinados a formar novas brigadas para tentar manter as linhas de frente. Hoje é necessário repor os estoques. E isso acontece de maneira muito irregular. E então, o problema que os ucranianos têm em planejamento é a sua incapacidade de saber quantas possibilidades eles terão de manter as frentes. Por isso, são obrigados a fazer manobras, incluindo corridas, que do ponto de vista militar não é a solução ideal, mas porque ele não tem solução nas linhas de trincheira. Você está falando de um número, gostaríamos de lhe dar outro. São 1 milhão de mortos ou feridos, número avançado pelo Wall Street Journal. Portanto, esse balanço é dado desde o início da guerra na Ucrânia. Jean-Baptiste, você ainda não nos disse... Disse, é o acumulado dos dois campos, porque... Não sabemos se são os ucranianos ou os russos. É em ambos os campos. 1 milhão de mortos ou feridos desde... o início desta... guerra, Jean-Baptiste, porque você quis se alistar para lutar ao lado dos ucranianos contra os russos? Inicialmente, eu fui para a Ucrânia, como muitos, para ajudar, porque é um conflito na Europa, um conflito que está às portas da França. E, inicialmente, eu fui como voluntário humanitário. Mas depois, eu estive em Irpin Bucha, eu vi os massacres que foram feitos. E um dos meus melhores amigos na Ucrânia foi morto há aproximadamente 1 ano. Então, eu decidi pegar em armas e a guerra se tornou muito mais pessoal depois disso. Então... Você era humanitária e depois pegou em armas e Bucha foi um gatilho... Isso foi um dos gatilhos. Bucha, Irpinizium e... Isso se parece muito com o que lemos nos livros de história, o que vemos nos filmes, as atrocidades que os nazistas fazem. E ao ver todas as atrocidades, entendendo que é a alguns milhares de quilômetros de nossa casa... É complicado permanecer passivo diante disso e apenas se virar e voltar para casa pensando que isso vai passar. Quando você diz que se tornou pessoal, o que você quer dizer com isso? Após o primeiro ano na Ucrânia, eu tinha muitos amigos, como uma nova família, pessoas próximas lá. E o fato de perder um amigo próximo é bastante desencadeador. E agora eu tenho minha vida lá, então isso me afeta muito mais pessoalmente e... Você vai voltar lá em 2 semanas para continuar... Logo veremos as imagens de quando você estava nas trincheiras. Primeiro, explique-nos. É importante entender que você é um combatente voluntário, não enviado pelo Estado francês. Na Rússia, ainda há propaganda que insiste em dizer que a França está secretamente enviando combatentes, o que não é o caso. Você é totalmente... De fato, é algo pessoal. Eu apenas peguei um Flixbus para ir até lá no início e na chegada, né? Então você partiu de Flixbus e na chegada é aí nas trincheiras, o que você faz nas trincheiras, então... Lá era perto de Barmoude, eu era principalmente um operador de ícone. Então, nós voávamos 12 horas por dia. Então, você controla esses famosos drones. Que traduz ao lado. Então, voamos 12 horas por dia ou noite. Passamos uma semana na trincheira e outra atrás. E foi assim por cerca de 3 meses. Então, uma rotação de 3 meses e das 6 da manhã até as 8 da noite voamos sem parar para tentar encontrar as posições inimigas, informar qualquer movimento inimigo e nos coordenamos para a artilharia para os ataques de drones voo em primeira pessoa. O risco de... morrer é... Você sentiu diretamente? Sim, várias vezes. Então, estamos debaixo da terra no que... chamam de blindagens ucranianas, São tipos de bunkers subterrâneos, trincheiras enterradas, mas todos sabemos que um tiro direto de morteiro ou de artilharia na trincheira geralmente faz o teto desabar sobre os soldados. Na nossa linha de frente, é comum um soldado chegar sozinho, dizendo ser o único sobrevivente, mesmo estando a apenas 100 metros de distância, depois que os outros soldados chegam. Hoje, após 2 anos e meio de guerra, como está... Você vê o desfecho deste conflito? Acho que é complicado dizer o resultado, mas do que tenho certeza é que os ucranianos não vão parar e vão lutar até o fim. Para nós, só há uma saída possível, que é a vitória. Algo que posso afirmar é que os ucranianos não se renderão. Eles lutarão até o fim. E o moral, especialmente com Kursk, está melhorando. E os ucranianos ainda acreditam nisso após 3 anos de guerra. Uma palavra final sobre o que vem a seguir. Obrigado pelo forte testemunho, Jean-Baptiste.
falaremos sobre os ocidentais que parecem não estar muito dispostos. Eles estão até menos dispostos do que pensávamos há alguns dias. Pensávamos que eles iriam autorizar os mísseis de longo alcance para te apoiar. Eles estão recuando. É que há algum ressentimento, digamos, contra os ocidentais? Os outros ocidentais? Uma decepção? sempre há uma decepção, seja para os mísseis de longo alcance, seja para o envio de equipamentos. É sempre muito lento e às vezes nos dizem sim, às vezes nos dizem não. E há um grande sentimento no lado ucraniano. Todos pensam que se desde o primeiro ano nos tivessem dado todos os meios e todas as autorizações, a guerra teria terminado no primeiro ano. E há um enorme sentimento do lado ucraniano de que a guerra ali está sendo intencionalmente arrastada, mais do que qualquer outra coisa. Mas os ucranianos estão resistindo. Vamos falar sobre essa frustração, como você diz, e, de fato, isso ecoa as notícias recentes, já que a grande notícia é que o Reino Unido não irá sozinho. Muitos pensavam que o Reino Unido poderia ajudar enviando, autorizando mísseis de longo alcance. Aparentemente, eles recusam esse passo, é o que dizem. Eles não agirão sozinhos para autorizar a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra alvos na Rússia sem o acordo dos Estados Unidos. Por quê? Porque os sistemas de orientação americanos, eles nos dizem, são considerados essenciais para garantir que os mísseis atinjam seus alvos. E como lembramos de Didier François, os Estados Unidos ainda não deram seu aval para enviar novas armas de longo alcance para permitir que a Ucrânia ataque diretamente a Rússia em seu território. Segundo o americano, Sara, especialmente o responsável pelo Conselho Nacional de Segurança, que se reuniu com os aliados recentemente, é improvável que uma decisão seja tomada antes das eleições. Do que eles têm medo? Na verdade, de duas coisas. Do ponto de vista do Conselho de Segurança americano, não é uma escalada vertical. Não é o risco do nuclear. Não é nem por um segundo que os russos jogariam com isso. É mais um problema de escalada horizontal. Ou seja, o fato de que se formos longe demais na ajuda, se eles forem longe demais na ajuda, pois inicialmente pedíamos que dessem autorização, mesmo que apenas para franceses e ingleses usarem componentes americanos nos mísseis dados aos ucranianos. Isso abriria o caminho e pode acontecer de qualquer forma. Mas o caminho para quê? Para a festa que depois os americanos, com os estoques vazios, possam assumir o controle. Isso está em discussão e não será antes das eleições. Mas desculpe, nós temos a impressão de que há uma contradição. Ouvimos muito sobre esses platôs ucranianos e na política dizendo que os russos não têm mais recursos, então ele não nenhum medo a ter. E aqui nos dizem que eles têm medo de uma reação horizontal, né? O que isso significa? Ou seja, os mísseis, por exemplo, tipicamente os mísseis iranianos, que obviamente, pelo menos do ponto de vista dos ucranianos, ainda não chegaram e não estão prontos para a chegada. Portanto, a ideia de que, em linhas gerais, com muita ajuda ocidental no território russo, os russos possam ajudar, por exemplo, as ferramentas para fechar o canal, o estreito de Bab el-Mandeb e o Golfo Pérsico é uma preocupação. Portanto, eles ainda têm medo de uma reação russa. Eles temem uma reação russa, mesmo que indireta. Não é uma escalada no nuclear, é uma escalada sobre a extensão. Sim, técnica de escalada. É assim que se domina. Acredito que há um medo ocidental. Parece óbvio. Senão, teríamos agido muito antes e de forma bem mais massiva. Então, aos poucos, observamos como as coisas estão indo. Aumentamos um nível, não há reação do outro lado. Aumentamos outro nível, mas já se passaram 2 anos e meio. Parece-me que a situação é pior. Eles recuaram por terem ido longe demais. Muitas fontes da imprensa americana, que se beneficiam de vazamentos, diziam que eles estavam perto de dar o salto. Mas agora somos muito dependentes dos Estados Unidos. Vemos bem com os Scalp e os Storm Shadow, que são considerados franco-britânicos, que na verdade são dependentes de componentes americanos, que eles querem bem e da boa vontade dos americanos para nos permitir atacar a longa distância ou não a longa distância. Portanto, de fato, são os americanos que têm a chave. Sim, eles têm a chave, mas por que eles estão recuando? Por que eles estão recuando? Essa é a questão. Eu acho que hoje precisamos dizer 2 coisas. Primeira coisa é que, como disse o presidente Macron, estamos um pouco na incerteza estratégica. Não dizemos claramente não, dizemos que não. Totalmente de acordo, vamos ver. Então estamos na incerteza total. Sim, mas a Ucrânia nós temos necessidade agora. Sim, mas nós não sabemos. Darius, talvez eles estejam sendo entregues, esses mísseis. Nós não sabemos hoje. E felizmente é melhor que isso aconteça, que seja anunciado com antecedência. Porque havia essa história com os 800 mil projéteis que foram encontrados pelo presidente tcheco Pavel.
No final, quando os russos souberam, e isso foi anunciado em todos os lugares e jornais. E os russos, eles começaram a impedir as entregas. Então há muitas dificuldades para entregar esses mísseis. Parte deles já está na Ucrânia e gostariam de usá-los agora. Mísseis. Aqueles que estão na Ucrânia não podem ser usados justamente... A defesa eletrônica russa os faz desviar. Estamos falando desses mísseis onde os componentes americanos são importantes porque... Esses componentes? Lá permitem desviar a defesa. 2 foguetes. Porque... Esses... Reservas? Eu... Acho que por razões de política interna também. Há um debate na administração Biden. Sabemos que Jack Sullivan, por exemplo, é extremamente cauteloso. E então, da mesma forma, a equipe democrata sabe que um certo número de americanos é muito relutante em relação a essa ajuda. Acredito que, à medida que a eleição de novembro se aproxima, eles serão mais cautelosos. Da mesma forma que você tem Olaf Scholz na Alemanha, que está enfrentando uma ascensão de partidos radicais que são contra a guerra na Ucrânia e que já anunciou que reduzirá a ajuda militar alemã à Ucrânia no próximo ano. A famosa palavra que o general Yakovlev sempre usa ao dizer: os americanos calibram a guerra, fazendo o que querem, mas sem ultrapassar certos limites, evitando, acima de tudo, o colapso da Rússia. E nos perguntamos do que eles têm medo. Eles têm medo da própria sombra. Não há nenhuma linha vermelha que, uma vez ultrapassada, tenha causado o menor problema. Toda vez que fornecemos equipamento terrestre de combate corpo a corpo, mísseis de longo alcance, nunca tive problema. Quando os russos lhe sofreram ataques ucranianos em seu território porque houve a ofensiva de Kharkiv, não houve problema? Quando os ucranianos derrubam aviões de caça russos e helicópteros russos sobre o território russo com os patriotas, não há problema? Não entendo como ainda podemos questionar essa decisão. Valorizamos o diálogo entre eles. Os americanos costumam ligar para os russos. É preciso lembrar, fazemos comparações com a Segunda Guerra Mundial, mas não imaginamos Churchill ligando para Hitler para dizer: escute, aqui estamos. O que é que... Você acha disso? O que é que você acha disso? Reação, então? Na realidade, Churchill chamava Roosevelt. Não se chamava Hitler. É que... Estamos em uma situação onde eles continuam a conversar, de fato... Em certa medida, e... Até mesmo para calibrar um pouco entre eles. Talvez seja uma das chaves, mas como Guillaume, acredito muito nos problemas da política interna americana. Os americanos estão em período pré-eleitoral, sem controle, eles estão preocupados com seus próprios assuntos. Então, isso pode se resolver talvez após novembro, ou não, porque se for Trump será outra coisa. Mas, no momento, eles estão focados em outra coisa e certamente não é a prioridade dos americanos atualmente. Agradecemos a presença de todos, em especial a Jean Baptiste, por seu testemunho no Visage Découvert neste palco.